A paz do Senhor. É muita emoção para um dia só. A gente celebra, porque, como eu lembro das primeiras palavras que o pastor Valadão abriu o culto, dizendo que a gente só olha para o retrovisor para ver o que Jesus fez por nós. Porque o retrovisor não nos dirige a lugar algum. E, às vezes, é importante você ter essa referência, você poder olhar para trás e ver que Deus continua agindo, né? Porque você sabe que Ele está agindo. Você, muitas vezes, só não tem isso muito claro, são muitas lutas, e parece que você fica emaranhado naquilo tudo, e você não consegue ver Deus agir, mas eu quero que você saiba que Deus está fazendo. Amém. Nós vamos meditar, nós temos pouco tempo, mas vamos aproveitar ao máximo. Salmo 25, que é o salmo que dá... Tenha um pouco de paciência comigo. Eu vou procurar ser fiel ao esboço que eu fiz, para a gente remir bastante tempo, porque se eu falar mais, eu vou me perder. E quando a gente está emocionado, a gente se perde, né? Salmo 25, Salmo de Davi, é uma oração por auxílio divino. Nós não vamos ler todo o Salmo, eu vou saltear. Amém? Você pode curvar sua cabeça e orar. Nós vamos pedir ao Senhor que nos dirija, que Ele nos leve onde Ele planejou nos levar essa noite. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais um dia estarmos juntos neste lugar, celebrando o aniversário de 25 anos dessa casa, dessa congregação, desse povo junto, e de tantos outros, ó Deus, que ainda que estejam distantes, fizeram parte dessa história. Nós te louvamos. Nosso coração está cheio de gratidão por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará. Obrigada, Deus, porque o Senhor, mais uma vez, falará conosco, como tens falado durante todos esses anos. Então, Deus, eu me coloco em Tuas mãos e peço a Tua direção. Fica conosco, fala no nosso meio, nos abençoe. Em nome de Jesus, eu peço. Amém. O primeiro verso diz assim: a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Né? Esse salmo é um salmo de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, um homem que entendeu qual era a vontade de Deus, e ele, então, determinou no seu coração fazer a vontade de Deus. E quando Deus o levantou no lugar de Saul, Deus tinha dito para o profeta: vai e escolhe, vai lá e unge a Davi, porque eu já escolhi alguém que vai fazer a minha vontade. Alguém que é segundo o meu coração. E esse alguém foi Davi. E mesmo o homem segundo um coração de Deus, mesmo tendo um coração inclinado a fazer a vontade de Deus, Davi enfrentou muitas situações diversas. Ele enfrentou perseguição de inimigos, ele enfrentou problemas na sua casa, ele enfrentou problemas de ordem moral, ele enfrentou conflitos espirituais, mesmo sendo um homem tendo um coração segundo o coração de Deus. Mas o que diferenciava Davi de muitos de nós é que Davi tinha uma confiança real, uma confiança em Deus, sem titubear. Apesar de todas as suas limitações, ele acreditava que Deus era ilimitado. Amém? Primeira coisa, que Davi reconhecia que Deus tinha os seus atributos, que não era compartilhado que não são compartilhados com o homem, e que era essa a diferença que fazia. Davi reconhecia que Deus não era homem, que Deus podia fazer o que ele era incapaz de fazer,
mediante todos os seus esforços. Embora ele se esforçasse muito em agradar a Deus, ele jamais conseguiria fazer o que Deus faz. Então, esse salmo aqui, segundo os estudiosos, ele se dá exatamente durante um desses períodos de muita tribulação na vida do salmista. Quando seu filho, Absalão, então, se rebela e ele tenta tomar o trono do seu pai. Né? E aquilo, então, deixou o pai, porque para o pai foi a maior de todas as ofensas que ele já havia sofrido, deixou o pai num sentido não só emocional, como moral também. Abalou a estrutura emocional, moral e espiritual de Davi. Davi se sentiu solitário, desmoralizado. Davi se sentiu sem pés e mãos, porque era um que saiu dele, um filho dele, que o traía, querendo tomar-lhe, usurpar-lhe o trono. E então, segundo alguns teólogos, nesse momento, com todas essas emoções, frustrações, que Davi escreve esse salmo. Em Deus eu ponho a minha confiança. Né? São aqueles momentos em que você não dá para confiar nem no filho. Eu entendi assim. Eu não posso confiar mais nos meus conselheiros. A Bíblia diz que a vitória de Davi estava nos muitos conselheiros que ele tinha. Eu não posso mais confiar nos meus conselheiros. Eu não posso confiar nos meus soldados. Eu não posso confiar no meu filho. Mas em Deus eu posso. Aleluia! Em Deus eu posso continuar confiando. Davi, então, quando você lê todo o Salmo, ele menciona episódios da sua vida de mocidade, quedas que ele teve, quedas de ordem moral, espiritual. E por causa dessa, e uma em especial, uma queda que ele teve, um erro que ele cometeu, e que Deus disse para ele que por causa daquele erro, a espada nunca mais sairia da sua casa. Ele teria problemas na sua família. E Davi, então, embora perdoado, a gente vai ver isso lá em 2 Crônicas, e embora perdoado, embora consciente de que Deus o havia restaurado a comunhão, que ele se tornara o que era antes, porque quando você quebra, você tem a impressão de que você nunca mais será restaurado. Quando você cai, você acha que aquela mancha vai te perseguir toda a sua vida. Mas eu quero dizer que Deus não tem limitação. Deus não se importa com a sua queda, mas com o seu levante. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E então Davi estava se sentindo confuso, porque ele estava passando por uma traição dentro da sua própria casa. E não só confuso, se sentindo envergonhado, culpado por aquilo que aconteceu lá atrás. Porque ele via que o momento que ele estava vivendo era simplesmente o quê? Consequência do que ele fizera lá atrás. E agora Davi, ele recorre ao único que pode dar-lhe aquela pregação de ontem do bispo, dar a paz perdida. Restaurar a comunhão, fazê-lo sentir-se novamente filho do Pai eterno. E Davi, ele não recorre a Natã, ele não recorre aos seus conselheiros, ele não recorre a homens importantes, a outros líderes, ele recorre ao Deus eterno. Porque ele não confiava em qualquer pessoa, ele diz, a ti, Senhor, eleva a minha alma. Ele não estava falando de algo político. Ele não estava falando de uma decisão que teria que tomar para decidir o destino da nação. Não, era o destino da vida dele. É como Davi seria depois daquilo. E se o seu filho usurpasse, dominasse aquele povo, ele conhecia o coração de Absalão. Absalão era um homem não confiável, que seduzia as pessoas,
A Bíblia diz que ele cantava as pessoas, ele seduzia, ele roubava o coração das pessoas para tirar do seu povo, do seu pai, a autoridade que ele tinha sobre o povo. Aquela pessoa de fala mansa. E aqui, então, Davi se encontra numa posição muito difícil, que muitos de nós, às vezes, se encontram, não confiando em mais ninguém. E a culpa nos acompanhando. Talvez eu tenha culpa, talvez tivesse que acontecer isso mesmo porque eu mereci. Quantos de nós não fala isso para si mesmo? Eu mereço, eu não mereço vitórias, eu não mereço. Eu quero dizer para você que Davi, apesar de tudo, apesar de se reconhecer como um pecador, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele dizendo aqui, Senhor, eu estou levando a minha alma, não é um assunto qualquer, é a minha vida. É o meu destino, não é somente o destino. E no último versículo ele vai dizer, ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. É como se houvesse uma transferência da tribulação que Davi estivesse vivendo, houvesse ali uma simbiose, uma troca. Porque quando o líder sofre, todos os seus liderados sofrem. A nação estava sofrendo com tudo aquilo. Você que é pai, que é mãe, você que é líder na empresa onde você trabalha, no seu ministério, quando você é afetado, todos aqueles que estão com você também são afetados. Quando você se eleva, todos se elevam. Quando você se rebaixa, todos são rebaixados. E aqui ele estava dizendo, Deus, eu estou elevando a minha alma para ti. Me bota para cima. Aleluia, me bota para cima. Porque esse povo está lá embaixo, está envergonhado do rei que tem, sendo traído dentro da sua própria casa. Deus, eleva a minha alma, me dá um status diante de ti, que o homem não está conseguindo me dar. Senhor, restaura-me, aleluia, restaura-me. Quantos aqui precisam de restauração hoje? Esse era o pedido de Davi, restaura-me. Eu não tenho mais em quem confiar, só tenho a ti. Deus meu, em quem confio. Não era em qualquer pessoa que Davi estava confiando. Você só confia em alguém que você conhece bem. É ou não é verdade? Até que você tenha confiança de caminhar com a pessoa, de se casar com uma pessoa, você tem que conhecer. Por isso tem aquele período do namoro, noivado, conhecimento, para que você possa fazer uma aliança. Esse salmo vai falar da aliança que Deus tem com aqueles que o temem. Para você se casar com a pessoa, para você caminhar com a pessoa, você ter um relacionamento com a pessoa, isso demanda tempo, experiência. E aqui, ele estava declarando a Deus que, embora ele estivesse confuso, embora ele estivesse envergonhado, sentindo-se solitário e culpado, ele, mesmo assim, confiava em Deus. Ele continuava confiando em Deus. E essa confiança, irmãos, se você continuar lendo, vamos ler. Não sejam envergonhados, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Versículo 3. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Ele estava falando do filho dele. Aquele que está me traindo vai ser envergonhado. Não se preocupe. Não se preocupe. Deus sabe quem você é. Aqueles que estão agindo por trás de você, nas suas costas, na sua frente, são pessoas maravilhosas, pessoas bondosas, mas atrás, as suas costas falam mal de você. Não se preocupe. Eu não me preocupo. Porque envergonhados serão esses que agem traiçoeiramente e sem motivo. Amém? Saia com o seu coração com essa palavra. Davi, então, ele dependia de Deus, porque ele confessava que Deus, não o homem, não o cargo que ele ocupava, era a sua salvação. A salvação de Davi não era uma posição, não se chamava um ente, não tinha ninguém com título poderoso, mas Deus da salvação de Davi. O Deus da minha salvação, é Ele que vai me dar escape dos meus inimigos e vai fazer com que aquele que está querendo me envergonhar, seja envergonhado. Era isso que Davi estava falando.
Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. E no versículo 5, no 4, ele diz: faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. As veredas, uma vez eu fui pesquisar, eu estava até estudando um salmo, e eu encontrei vários sinônimos para veredas. Pode ser um caminho estreito, onde somente uma pessoa anda. Pode ser um estilo de vida, um modo de vida, um caminho proposto. E você precisa conhecer a vereda de Deus, você precisa aprender a caminhar no caminho de Deus. Porque se nós não aprendermos a caminhar no caminho de Deus, nós vamos ser envergonhados. Porque há situação na nossa vida em que a coisa fica estreita, é uma vereda mesmo, só tem você e Deus. Não tem amigos, não tem esposa, não tem marido, não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem patrão, não tem vizinho, não tem amigo, não tem ninguém. É você e Deus. E estava falando aqui: faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Deus tem um propósito quando nos faz passar por caminhos estreitos, sem outra opção. Já percebeu que há situações na sua vida que você não vê a opção? Ou você fica ali, ou você fica ali. Quem já se sentiu assim? Era assim que ele estava sentindo. Como é que eu vou me voltar agora contra o meu filho a quem amo? E quando o filho morreu, ele chorou desesperadamente. E os soldados, aqueles que estavam sujeitos a Davi, ficaram aborrecidos com Davi. Como pode uma pessoa que estava te traindo, queria o teu mal, tomar o teu trono, você chora por alguém assim? Tamanho era o amor, porque ele era pai. Que outra opção ele teria? Ele iria o quê? Matar o filho? Ele ia levantar um exército para perseguir o exército que o filho tinha levantado contra ele. Então aqui, irmãos, ele se viu assim no caminho, ele e Deus. Deus me ensina a lidar com a situação. Eu não estou vendo outra opção, senão ficar e esperar. Ficar e esperar. Esperar o quê? O agir de Deus. Difícil para nós. Você tem que aprender. Nós não nascemos aprendendo isso. Nós nascemos e quando a gente vai para a escola, você tem que concorrer com todo mundo, competir com um coleguinha, você é ensinado na sua família a chegar primeiro, a ser o primeiro da fila, tem que brigar por isso, brigar por aquilo, você não quer esperar a sua vez, você não tem paciência de esperar a sua vez, você não sabe como fazer isso, tem que aprender a aprender. E era isso que Davi estava falando: Senhor, me ensina. Eu estou fazendo essa oração há 2 anos. Eu me vejo numa vereda e eu falo: Senhor, me ensina. Todo dia essa é a minha única oração: Senhor, me ensina. E agora? Me ensina. E depois? Me ensina. Senhor, eu ainda não sei, me ensina. Era isso que ele estava fazendo aqui. Esperar é diferente de esperança. Tem água aqui? Essa água de hoje? Davi não tinha uma espera passiva. Não era algo em que ele se acomodava: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Era alguma coisa que ele sabia que haveria uma provisão da parte de Deus. Ele tinha esperança. Ele estava esperando que as coisas evoluíssem e, independente do resultado, ele ia ser grato a Deus, porque ele confiava em Deus. Ele conhecia o caráter de Deus. O caráter de Deus é confiável. O grande problema é que nós não conhecemos os atributos de Deus. Muitos dos nossos pais, os profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Enoque, Moisés, muitos morreram na esperança, tiveram um contato íntimo com Deus, caminharam na vereda com Deus, eles e Deus. Muitas vezes ninguém os entendia, mas eles estavam ali naquele relacionamento de fidelidade, e eles viviam na esperança. E quando chega lá na galeria dos heróis, em Hebreus, você vai ver o que a Bíblia fala sobre eles, que a maioria morreu na esperança, sem alcançar aquilo que buscavam.
mas morreram na esperança. Davi tinha uma espera cheia de esperança. Ele acreditava que aquele tempo de espera não seria vão. Deus ia agir. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele estava grato pelo que Deus fizesse. Outro dia, estava conversando com uma irmã aqui, de um assunto, ela falou assim, eu fiz que nem a Esté, se pereci, pereci. Isso aqui é fé. É isso aqui, Senhor, seja qual for o resultado, se vier de tuas mãos, está bom para mim. Aleluia. Se pereci, pereci, se der certo, deu. Olha, nós não vamos adorar essa estátua de ouro. Olha, nós vamos entrar aqui. Seguinte, se a gente tiver que morrer, Deus não vai dar livramento e a gente vai morrer em nome de Deus. Nós vamos ser fulminados, nós vamos ser destruídos. Mas se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Não importa o resultado. Nosso problema é que nós queremos sempre os resultados que a gente está calculando. E a gente começa a dimensionar, a ver os prejuízos que a gente pode ter, se acontecer isso, acontecer aquilo. Davi aqui, ele não está preocupado, porque ele sabe com o que ele está lidando. Deus é confiável. Eu não sei se você tem promessas. Ontem o bispo... Eu saí daqui ontem flutuando, falando sobre as promessas. Deus é fiel. Se Ele te prometeu, pode esperar que Ele cumprirá. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para te prometer alguma coisa e não cumprir. Deus não mente. Amém? E também não muda. Deixa eu acelerar aqui. Então, qual o objetivo, né? Qual o benefício que Davi teve em esperar? Talvez se fosse eu, na minha imaturidade espiritual, porque eu não ouso me comparar com nenhum desses homens e mulheres da Bíblia. Quando eu vejo o exemplo de Joquebede, colocando o filhinho no cesto e colocando no rio Nilo, para as águas levarem, eu fico, Jesus, eu não tenho essa fé. Eu não tenho essa ousadia, eu não tenho essa coragem. E a gente fica perguntando como que essas pessoas viviam nessa dimensão. Como elas viviam nesse nível de fé. Quando tudo ainda era uma promessa. E nós que estamos agora, depois das promessas cumpridas em Jesus, não temos tal fé. Tudo o que havia sido prometido se cumpriu. E nós somos testemunhas dia após dia de que a palavra se cumpre e a nossa fé parece que ela não prospera. Por que é? O que está acontecendo com a gente? Onde foi que nos perdemos? O que aconteceu com a nossa confiança em Deus? Eu fiquei me perguntando. Nós não temos paciência. Porque para você andar com Deus, você tem que ter tempo com Ele, investir tempo na relação. E as pessoas hoje não querem isso. As pessoas não investem em relação com Deus. Olha, aqui, coisa linda essas crianças aqui. Enquanto alguns pais ficam sonhando, vai ser um engenheiro, vai ser um doutor. Eu fico assim, vai ser um pastor, vai ser um missionário, vai ser um evangelista. A maioria dessas crianças nunca entrarão no seminário teológico. A maioria delas nunca participarão de uma academia missionária. A maioria delas nunca serão ministros de Deus, ministros da palavra. Sabe por quê? Porque os pais não investem. Os pais, porque não dá dinheiro, porque não dá retorno, porque não dá status. Desculpa. Mas é realidade. No meu tempo já era assim. Já era assim. Mas para que você vai fazer teologia? Por que você não faz medicina? Por que você não faz matemática? Tanta
coisa para você fazer, mas você vai fazer teologia. O que você vai ganhar com isso? Você tem que ganhar sempre alguma coisa. É por isso que a nossa confiança em Deus não prospera. Porque nós não investimos no reino, nós não investimos na nossa relação com Deus, nós não nos apegamos à promessa, nós não nos aproximamos dEle para andar com Ele na vereda, passo a passo sozinho, nesse caminho estreito com Ele. Você vai andando, você vai aprendendo. Não tem ninguém para te socorrer, não tem ninguém para te dar outra filosofia, outra opção, é você e Deus. Não tem ninguém. Ontem eu estava conversando com um jovem depois do culto. Eu achei muito engraçado. Acho que o pastor Vala não ouviu a nossa conversa. Não sei se ele está aí, não. Mas ele falando, eu me sinto muito solitário. Eu falei, bem-vindo ao meu mundo. Porque eu sei que é assim. E não me importo. Porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. E Davi sabia, ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus faz caminhos para todos nós. E há caminhos. E caminhos. E há pessoas em que Deus quer que ela ande com Ele ali, até acontecer como aconteceu com Enoque. E Deus chamar para si. O dia que morreu, morreu. Mas eu vou dizer algo para você essa noite. Davi, ele teve que investir tempo no relacionamento dele com Deus. Porque foi esse tempo que fortaleceu a fé de Davi. Se você não investir tempo no relacionamento com Deus, a sua fé, ela vai ser insípida. A sua fé vai ser frágil. Qualquer coisa vai mexer com a sua fé. Qualquer coisa vai te tornar um crente vacilão. Você tem que investir tempo no relacionamento com Deus. Isso vai gerar fé e paciência. E, irmãos, Isaías, se você puder abrir, deixa marcado aí. É um versículo curtinho, 28. Não precisava nem abrir, mas é importante você saber o que Deus fala sobre essa nossa pressa. Ele diz, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. A última, eu só quero essa última frase. Leia. Aquele que crê. 16. Eu não falei o versículo? 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê, não foge. Aquele que crê, não se apressa, em outras versões. Aquele que crê, não se precipita. Aquele que crê, não fica impaciente. Aquele que crê, não titubia. Aquele que crê, não se fragiliza. Aquele que crê, não tem mimimi. Aquele que crê, fica. Aquele que crê, permanece. Ah, está tudo desmoronando. Não sei se você prestou atenção em todos os louvores. O sol pode não aparecer, a lua pode não brilhar, pode tudo acontecer ao contrário, o vento pode soprar, mas você permanece porque você crê que Deus está com você. Ele está na situação, você permanece. Você não foge, você não se retira, você não busca opções. O que nós estamos vivendo hoje é a impaciência. Estamos muito impacientes. Se nós continuarmos assim, a igreja ela vai depender desses pequenininhos aqui, ó, para poder seguir avante.
Eu fico pensando, quem vai entregar para eles o bastão? Pai, mãe. Vou falar para os pais agora. Ingressem os seus filhos no reino de Deus. Sabe por quê? Eu tenho atendido famílias. Eu criei esse menino na igreja. Olha, todo domingo a irmã passava aqui para pegar ele na igreja. Eu ouço muito essa fala lá. Pastora, esse menino quando era pequeno não saía da igreja. Cadê o menino que estava na igreja? Cadê o menino que estava cantando no altar? Não houve investimento nesse menino, não houve investimento no relacionamento dele com Deus, porque a criança ela só vai fazer se os pais incentivarem, motivarem. Você tem que iniciar o seu filho no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. É você quem faz isso. Não é o pastor que faz isso, não é o líder da escolinha que faz isso, não é o diácono. Diácono antigamente tinha uma forma muito didática para a época, né? Porque ontem o bispo pregando aqui, estava o Daniel e a Valentina ali. Eu falei, o pastor, meu Deus do céu, sobrou para mim. Aí eu fui lá, peguei os 12 lá para fora. Tia, não pode falar aqui dentro, não. Eu falei, você está falando alto ainda por cima. Tia, não pode falar. Não pode, não. Pode, não. Se fosse no tempo que eu era criança, o diácono vinha pegar pela orelha. Quem passou por essas coisas assim, constrangimento? Antônio? Pegava pela orelha e levava lá para fora. E a gente ficava pianinha até o final do culto, sentado de castigo. Para aprender a se comportar na casa do Senhor. Hoje, muitos pais, graças a Deus pela Nova Vida e por muitas outras congregações, que providenciam um lugar para onde seus filhos possam estar durante o culto. Mas isso não isenta você da responsabilidade de ensinar a sua criança no caminho que ela deve andar. Eu ouço de muitas professoras, inclusive no último seminário que teve da Geração Vida, é o discurso da maioria das igrejas, em que muitos pais acham que a escolinha é depósito de criança para não atrapalhar o culto. Não é. O que acontece lá é a parte da igreja, na iniciação do seu filho no reino de Deus. Mas quem trabalha a massa, quem faz o barro, é você. É você que trabalha a massa. Aqui a gente coloca... O vaso está pronto, a gente coloca o conteúdo. Mas quem forma a massa? Quem trabalha a massa? Papai e mamãe? Não sei por que eu entrei nisso aí, está vendo? Eu fico emocionada, aí pronto. Então, Davi sabia em quem confiava, porque conhecia o Deus da sua salvação. E quando a gente vê um crente desesperado com alguma situação, ou precipitado, porque quem confia, quem crê, não foge, mas permanece. Quando você vê um crente precipitado, fugindo da situação, fugindo da provação, saindo para não se afetar em nada, é sinal de falta de confiança em Deus. Está sinalizando que não confia em Deus. Se o resultado não for o que eu quero... Eu não vou ficar nisso até o fim, nessa aprovação até o fim. Eu conheci uma menina, ela era uma menina linda, maravilhosa, bonita mesmo, mas de muito difícil, era uma pessoa escorregadia. Quem conhece alguém escorregadia aí? Não é porque tem quiabo no corpo, não. Escorregadia, aquela pessoa que você não sabe como ter com você, que quando você pensa que você está dentro de um relacionamento com ela, ela foge. Era dentro dessa palavra, ela não criava vínculo com os jovens, ela não criava vínculo com a liderança da igreja, ela não criava vínculo com ninguém. E ela estava enamorada de um rapaz, e ela, então, chegou para mim e falou que ela estava querendo, estava interessada naquele rapaz. Eu falei, bonito, legal. Já orou?
Orar? Ah, não, vai que Deus fala que não é. Como assim? Como assim? Não, vai que Deus fala que não é. E se eu quiser, eu vou ficar com ele. Eu falei, vai quebrar a cara. Quebrou. Fugiu. Entende? A responsabilidade. Deus é soberano, mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade de andar com Ele. É como o bicho falou aqui, ó. A gente tem a mania de dizer que Deus está no controle. Eu sempre tive problemas com essa frase. Não. Ele tem o governo. É verdade. Porque Ele deu a você o livre-arbítrio para controlar a sua vida. E às vezes o que você faz? Já que você tem o livre-arbítrio, então você vai, você vem, você faz, você não faz, sem querer saber qual é a vontade de Deus. Já que você está com controle. Se você tivesse com controle, aliás, se Deus tivesse com controle, você ia permanecer onde Ele quer. Certo ou errado? Deus é soberano. Ele caminha com você, Ele te mostra o caminho, Ele te ensina o caminho que você deve andar. Mas você anda se quiser. Você anda se quiser. Eu ando se quiser. Hã? E o resultado? Quando eu faço a minha vontade, é desastroso. Quando eu faço a vontade de Deus, é bênção para a minha vida e para a vida das outras pessoas também. Então, o desespero e a precipitação sinaliza a falta de confiança em Deus. E a falta de confiança em Deus revela falta de conhecimento de quem Deus é. Você não sabe quem é Deus. Lembra das 10 virgens? Quem lembra das 10 virgens? O que aconteceu naquela parábola que Jesus conta? 5 estavam providas de azeite, de combustível nas suas lamparinas. E 5 não estavam, mas todas eram virgens. Todas eram noiva. E aquelas que estavam preparadas com óleo na sua lamparina, ao ouvir a voz daquele que disse, o noivo vem aí, elas já estavam com a luz e foram ao encontro do noivo. E aquelas que não tinham combustível nas suas lamparinas, permaneceram nas trevas e perderam o bonde. Não ingressaram na viagem. Quer dizer isso? Senhor, abra-nos as portas, nós queremos entrar. Eu não te conheço. Você quer ser conhecido? Conheça Deus. Conheça. Relacionamento não dá para eu conhecer meu marido se ele me conhecer. É aliança. É conhecimento mútuo. É troca de experiência. Construção de vida. Não dá para estar dentro de uma aliança, de um casamento, de um relacionamento, só um conhecendo o outro e o outro não conhecendo nada do outro. Não tem como. Não existe. Então aqui, a falta de confiança em Deus revela a falta do conhecimento de quem Deus é. De quem Ele é. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Porque quem o conhece, confia nele. Quem conhece Deus, confia. Confia. Eu era para não ter essa perna. Eu nem sei qual é. Essa aqui, à direita. Passou tanto tempo. Eu era adolescente. E meus pais saíram. Que é daquele tempo que tinha que encerar a casa com cera pasta, aquelas coisas todas, que tinha que ficar de joelho, que de joelho é melhor. Quem lembra dessa? Né? Aí ela... Aí depois tu via com a enceradeira. Hã? Quando tinha enceradeira. Quando não tinha, era o quê? Pô, mas tu é velho, hein? Ô, só tem gente velha aqui. Mas aí, e eu tô lá, sozinha. Eu dava graças a Deus, todo mundo saía, aquele montão de gente em casa. Eu ficava sozinha para limpar a casa. E numa dessas, eu dei uma topada no meu dedo. No mínimo. E aquilo ali, eu sozinha em casa, aquilo começou a doer muito. E a minha perna
como se fosse um grande hematoma. Ela foi ficando roxa, 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 roxa. Quando meus pais chegaram, correram comigo para o pronto-socorro. E lá, tudo era bezetacil naquela época, né? Enfia bezetacil na bichinha. E eu, daquele tamanhinho. Aí eu desmaiei ali, aí minha mãe ficou desesperada. Morreu, minha filha. O médico, não, minha senhora, porque para ela não sentir dor. Resumo. Quando eu acordei, eu estava prestes a passar por uma cirurgia para arrancar minha perna. Porque tudo era assim. Por que eu estou falando isso? O diabo tem uma raiva da minha perna. O diabo tem raiva de tudo que você é. Ele tem a raiva do seu corpo. Ele não gosta de você. Ele quer destruir teus sonhos, teus relacionamentos, tua família, teu trabalho, tuas amizades. Porque afetando a você, ele vai mexer com Deus. Aí você pergunta por que essas coisas acontecem. Deus é soberano, permite que essas coisas aconteçam comigo. Por que é que isso acontece? Ali naquele momento, eu já tinha um relacionamento com Deus. Eu já tinha. O meu relacionamento com Deus era em missões. Eu era um adolescente que eu sempre gostei de missões. E aqui, lá é no Chatuba, aquele monte lá, tinha um trabalho de oração. E a gente, toda semana, ia para lá. A gente fazia missões em Nova Iguaçu, Japeri, Queimados. E a gente ia lá uma vez na semana para buscar poder. Naquela época, buscava poder. Quem busca poder hoje? A gente ia lá para buscar poder. Intimidade. E aquela semana eu não aparecia. Não tinha WhatsApp. Só quem tinha telefone era rico. Eu fiquei uma semana naquela. Eu falei, não vai cortar minha perna, não. Tem que cortar, Betinha, senão você vai morrer. Eu falei, então eu vou morrer. Como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou fazer a obra? Não, porque, olha, se você morrer, você não vai fazer a obra. Então, eu não vou fazer a obra, porque se Deus está comigo, eu não vou cortar minha perna. E aconteceu. E toma remédio, e faz isso, e faz aquilo, e toma injeção, e a dor, dia e noite, até que um dia, minha mãe dormindo, Deus falou para ela, levanta agora, pega o óleo, e vai lá, e unge a tua filha, e repreende, porque isso aí é o demônio querendo tirar a perna dela, para ela não trabalhar para mim. Minha mãe levantou, pegou o óleo, e quando ela chegou na porta do quarto, ela viu quando o demônio saiu. Ela viu. E no outro dia eu estava andando. E eu subi aquele monte sozinha. E quando eu cheguei lá, ainda era aquela prática que as pessoas se ajoelhavam para orar e ficavam de costas para a rua. E eu cheguei na porta. E o grupo de oração que nos sustentava, porque quem sustenta a tua vida é a oração que pessoas fazem por você. E quando eu cheguei, as pessoas estavam de joelho, Deus usou uma irmã e disse, eis minha filha, que eu restituí a tua perna, porque Satanás queria tirá-la de mim. Por isso que eu amo minhas pernas. Não tinha recado. Andar na vereda com Deus é estar assim, ó. Ele fala aqui, ele fala ali, está falando contigo. Deus está te contemplando. Não fuja. Não saia da posição. Não fuja do propósito. Se Deus te chamou, está difícil. Fica firme com Ele. Olha, se apega, confia. Porque não vai ser vão esse tempo de investimento com Deus. Talvez você precise passar pelo estreito. Talvez eu precise. Talvez precisemos passar por momentos estreitos. Ai, gente, a hora está passando. Eu vou encerrar. Davi era um homem que temia Deus. Davi era um homem que conhecia Deus. Davi era um homem que não se esquecia de Deus. Eu fico lembrando que nos momentos de celebração, lá estava Davi dançando. E a mulher dele criticando, ele, não estou nem aí. Eu estou adorando a Deus.
E o filho está lá doente, ele está orando, jejuando. O filho morreu, ele foi adorar. Olha, em nenhuma situação Deus deixou de estar presente. Deus deixou de ser adorado. Havia o relacionamento. Isso se chama confiança, aliança. Aqueles que estão em relacionamento com Deus, que investem tempo, podem acreditar que o seu final vai ser de bênção. O meio pode ser embaraçoso, mas o final é de glória. E foi assim na vida dele. Ele não perdeu o trono. Ele continuou governando sobre todo Israel. E Deus deu vitória a Israel. Aí Deus ouviu. Voltando para lá, para o Salmo 25. Eu queria ter mais tempo. Tem muita coisa aqui. Mas a gente vai voltar. Amém? Amém. E no último versículo, ele diz... Aliás, no verso 21, que a sinceridade, olha, e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Que Deus te redima, que Deus te livre. Quem é parceiro de Deus aí? Quem tem relacionamento com Deus? Quem está aliançado com Deus? Então o teu final será melhor do que o começo. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu queria orar por você. Você que está no estreito, que está aprendendo a andar na vereda. Você que precisa, está como eu, estou na vereda nova. Tenho perguntado ao Senhor, como é que é isso aqui? Estou parecendo criança. Não, filha, não vai por aí não, porque aí o bicho vai pegar. Aí tu vai por aí, aí tu vai ir, papai, tem bicho aqui também, então volta, filha. Volta. É assim. E não tem ninguém que possa te dar palavrinha boa. Tem ninguém que possa te dar tapinha nas costas. Tem ninguém que possa te carregar pela mão. Mas em Deus nós podemos confiar. Amém? Amém. Amém. Eu não sei se o pessoal do louvor escolheu algum cântico. Escolheu? Ninguém escolheu nada. Todo mundo, quando os outros pregadores cantam, sempre tem uma música. Fique ligado. Feche seus olhos. Deixa Deus trabalhar. Eu sei que você veio aqui não foi só para uma celebração. Você veio aqui para ouvir Deus falar. Eu creio que Deus falou com você. Como tem falado desde quarta-feira nessa festa. Deus tem falado muito comigo. Eu estou feliz porque Deus tem falado comigo. Deus tem tocado em áreas da minha vida que eu não revelo a ninguém. Eu sei que Deus essa noite fez isso com você. Vamos pegar esse momento que a gente está contrito, estamos ligados no que Deus acabou de falar. Fala com Deus da sua dificuldade. Fala para Ele, de repente é na sua própria casa. Talvez não seja uma traição, mas seja uma situação desconfortável. Seja algo que te inibe, que te entristece. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega a tua casa, o teu problema, tua saúde. Entrega ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega o teu projeto, o teu sonho. Entrega essa situação embaraçosa. Entrega ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega. Eu não sei o que você vai entregar, mas faz essa entrega. Faz essa entrega. Faz essa entrega. Tem um louvor que eu queria que a resposta, que a gente ainda não cantou a resposta. Eu quero cantar a resposta com vocês. Porque a resposta vem da boca de Deus. A resposta não vem da minha boca, não vem da boca de nenhum amigo. A resposta que você precisa sempre vem da boca de Deus. Davi sabia disso. Nós sabemos que Ele tem a resposta. Amém? Então você pode cantar. Põe a mão no seu coração. Não há lugar
Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. E só nesse lugar o medo perde a vez. Não precisa ter medo dos seus inimigos. E dá lugar à fé. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. Como eles conseguirão. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Eu quero ouvir a igreja cantando. Não, não há. Não há lugar. Diga, confesse. Oh, Ele está recebendo. Fale. Oh, onde Ele estiver, você quer estar também? Ande com Ele. Anda na vereda com Ele. Não precisa ter medo de perder. Não precisa ter medo de ser ferido. Oh, desenvolva a sua fé em Deus. A paz? Sim. As pessoas olham para você, ó. Não entende como é que você ainda está de pé servindo a esse Deus. Como é que você está conseguindo, hein? Oh, Deus. Você sabe a resposta. Qual é a resposta? Tudo o que Ele faz. Só os homens. Como tudo que Ele faz, como tudo que Ele faz.
Recebe a honra, a glória e o louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração. Nós confiamos em Ti, independente do resultado. Sabemos que sempre farás o melhor por nós. Obrigada, Deus. Somos gratos a Ti. Muito obrigada, Jesus. Fala para o teu irmão, independente do resultado, fique alegre. Fique alegre. Fique alegre. Você merece tudo que Deus tem para você, inclusive as coisas que você não quer e que eu não quero também, porque é o melhor para nós. Amém? Amém? Ainda que a gente não goste, o remédio pode ser ruim, o gosto pode ser ruim, mas o resultado é bom. Deus abençoe você, pastor.